Irmãos, boa noite a todos. Graça e a paz de Jesus seja sobre todos vocês. Amém? Irmãos, é um desafio muito grande. Enquanto a gente cantava, eu falei assim, Deus, o que é graça? E o fato da gente estar aqui hoje é manifestação da graça. Quem seríamos nós se não fosse a graça? Eu falei, Deus, eu falar? Eu sou tão falho, tão pecador, tão miserável. E falar para os irmãos. Aí parece que Deus foi falando, calma. Isso é graça. Isso aí para que você não ensoberbeça. Isso aí para colocar você no seu lugar. E a graça faz exatamente isso com a gente. Ela coloca a gente no lugar que a gente tem que estar. No verdadeiro lugar que a gente tem que estar. Reconhecendo que nós somos dependentes dela e que sem ela nós não somos nada. Ficou para mim essa responsabilidade de falar sobre essa graça. Então eu gostaria que os irmãos pudessem estar nesses próximos 35 minutos, alguma coisa assim. Com atenção, se puderem, anotem aí seus textos na sua Bíblia, alguma coisa que seria interessante. Deus fala sempre quando a Bíblia é aberta. Nós estaremos estudando sobre a palavra. O texto é este livro, A Revitalização da Sua Igreja, segundo Deus, e o tema, um dos temas mais relevantes do cristianismo, a graça do Senhor. Então, vamos lá. O Evangelho da Graça. Esse é o nosso tema. Então, nós estamos reunidos aí, as 8 igrejas, né? As 8 igrejas de Botucatu. Nós temos outras igrejas fora da cidade. E aqui alguns irmãos representando aí a igreja do Calvário, a igreja central, a Getsemane, a Maranata, Paraíso, a Monte Sião, né? A igreja do Calvário e a igreja Monte das Oliveiras. As nossas 8 igrejas aqui representadas. Irmãos, o texto que nós temos a responsabilidade fala de um tempo em que o pastor Rieder ele estava assumindo uma igreja, e essa igreja tinha cerca de 980 membros, e agora essa igreja tinha menos de 80. Era uma igreja enorme, uma igreja grande, e agora essa igreja é uma igreja pequena, né? E ele pensou consigo mesmo, o que eu vou falar para essa comunidade? O que eu vou falar para essa igreja? Qual a mensagem que eu preciso comunicar a esse povo que está aqui, ávido certamente para entender alguma coisa sobre Deus? E uma igreja que tinha uma marca, não esqueça o dia que o Gelson falou, né, que a igreja tinha a marca de Satanás. Já pensou? Uma igreja, o duro, gente, igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana. Com a marca, todo mundo fala, aquela igreja é aquela igreja do diabo. Já pensou? Lá em Apocalipse, há uma referência que uma das comunidades se tornou sinagoga de Satanás. Agora, uma igreja contemporânea se chamada igreja de Satanás, né? E aí, a questão do pastor Rieder foi, por onde eu começo? E essa igreja é essa aqui, irmãos. Eu sou meio curioso. Eu fui lá no site, fui buscar onde é essa igreja, lá no estado do Alabama. E aí, essa igreja existe, ó, essa aqui. E essa igreja aí. Tá? Essa igreja aí que tinha 900 e tantos membros, uma estrutura fantástica, e que, de repente, agora, ele tem essa responsabilidade de assumir essa igreja. E o que eu vou falar para esse povo? O que eu vou falar para essa comunidade? Ele se questiona, e Deus dá um direcionamento para que ele pregue em cima de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Né? E esse texto é aquele texto que diz assim, eu sei que em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso. Né? Em cima desse texto, ele argumentou 3 aspectos. Eu sei que estou bem certo. Ele disse que todo crente tinha que ter um conhecimento sobre Deus. Nós vamos conhecer a Deus. É interessante que o profeta já dizia isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, ele argumenta em torno disso. Conhecimento de Deus. Uma das
das matérias que eu dou lá no Ibipregal, eu cito o fato de que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos acerca de quem seria, digamos assim, alguns personagens da história. E essa pergunta, e algumas perguntas foram feitas para estudantes que tinham uma tradição protestante. E muitas das perguntas que foram feitas, os estudantes que tinham uma tradição protestante não conseguiram responder. Havia uma confusão sobre informação bíblica. E, nesse sentido, irmãos, parece que ele está tentando desmistificar e tirar aquele povo de um tempo que havia um desconhecimento acerca de Deus. Então, ele argumenta sobre isso. É preciso conhecer a Deus. É preciso ter uma convicção sobre Deus. Eu sei em quem tenho crido. Convicção sobre Deus. Terceiro, é preciso ter uma vida de confiança em Deus. Eu sei que quando ou o que tenho crido, mas em quem tenho crido. Essa pessoa em quem eu tenho crido me garante, me dá segurança. Eu confio nela. Eu sei em quem tenho crido. E na pregação que o Rieder fez, e ele, antes do culto, elaborou uma liturgia, e nessa liturgia ele chega para a pianista da igreja, chamada Roxane, e fala com ela o seguinte: olha, após a minha pregação, eu gostaria que você tocasse um hino. Né? E aí ele pregou, foi pregar, falou do texto, como nós citamos aqui, as divisões do sermão dele, e aí esperando que a pianista tocasse, a pianista não tocou. A pianista estava ajoelhada na frente dele. E aí, essa pianista então chega e fala assim: pastor, eu não tenho, mas eu quero o que o senhor acaba de dizer. Pianista da igreja. Eu não tenho isso que o senhor disse, conhecimento de Deus, convicção, eu não tenho nada disso, eu preciso disso. Então, naquela hora, ele ora com a pianista. Depois, como toda igreja, vai um grupo para o fundo da igreja, ele vai para o fundo da igreja, e de repente o presidente da junta diaconal dá um toque nele: pastor, por que a pianista estava lá na frente da igreja daquele jeito? Ele explica e fala assim: ó, ela estava entregando a vida para Cristo, ele entregou a vida para Cristo. E aí o presidente da junta diaconal fala assim: olha, eu também preciso entregar minha vida a Cristo. Disse ele: eu sou diácono há 14 anos, estava sendo um hipócrita. Até hoje, eu não sei o que é essa questão de conversão. Ou seja, naquele dia que ele falou sobre o texto, a pianista da igreja se converte, o presidente da junta diaconal se converte, e ao final 28 das 55 pessoas presentes estavam entregando a vida para Jesus. E avivamento começa com conversões. Dos de fora e dos de dentro. Quem está dentro, quem está fora, precisa voltar-se para Cristo. E parece-me então que havia uma ideia muito de religiosidade naquele contexto. E ele fala então que aqui começa o grande avivamento, ou um reavivamento que acontece no contexto da igreja, onde Deus começa a acender a chama no coração das pessoas que estavam ali. Deus havia iniciado um reavivamento que continuaria até que a igreja toda fosse envolvida nessa chama da graça de Deus, do amor de Deus, onde Deus estava tocando o coração de cada um, desde o mais novo ao mais velho, para esse novo tempo o qual a igreja precisava experimentar. E aí, irmãos, a primeira coisa que o Rieder fala acerca de quem está sonhando, está buscando, está pensando em revitalização, a primeira das primeiras coisas acerca de quem busca isso é pensar na graça de Deus. Nós sabemos conceitualmente muito bem o que seja graça. Isso é pergunta de escola dominical. O que é graça? Favor imerecido, favor imerecido, favor imerecido. Parece que a gente
papagaiou essa questão, de forma que a gente repete assim, sem pestanejar. Porém, quando a gente vai lidar com a realidade da graça, a gente tem algumas dificuldades. E ele fala o seguinte, que para que haja um reavivamento espiritual, é preciso que se fale da doutrina da graça. E que falar da doutrina implica 3 aspectos. É uma prioridade, é o parâmetro, e é o ponto preeminente do ministério pastoral. Porque, queridos, como eu disse aqui há pouco, eu falei assim, Deus, quem sou eu para estar aqui na frente? Aí Deus falou, calma lá. É a minha graça. Quem somos nós para estarmos aqui em meio a 130 mil habitantes na cidade? Talvez, eu não sei o percentual de protestantes aqui, mas se a gente pensar em 1%, talvez, né? Talvez menos que isso. E nesse número, Deus nos chamou, abriu os nossos olhos, nos deu entendimento. Isso é graça. Nos permitiu ter o Espírito dele, nos permitiu ter acesso às Escrituras. Isso é graça. E aí, ele diz o seguinte: o Evangelho da salvação pela graça é o fundamento e a motivação para o primeiro amor. Se o Evangelho não for central na vida da igreja, nunca seremos bem-sucedidos. Então, queridos, o que é Evangelho para nós? Boas notícias, não é? Boas novas. Se o Evangelho não for o ponto central na vida da igreja, não for a essência dela, perde sentido. E aí, o sucesso, ou a vitória, ou o fato de sermos uma igreja segundo o coração de Deus, usando a metáfora de Atos capítulo 13, isso não vai acontecer. Porque Deus quer que nós estejamos centrados na questão da graça, porque nós somos salvos por ela, fomos transformados por ela, e ela que nos sustém. E aí, um acréscimo meu não é apócrifo, porque é bíblico, tá? Porque eu tirei da Bíblia, porque isso não está no livro dele. Mas eu acrescentei esse texto aqui, que eu gosto muito, de Timóteo, capítulo de número 2. Abre aí a sua Bíblia, Timóteo 2. Tito 2, 11 a 13. Tito 2. Tito, capítulo 2, verso 11 ao verso 13. Vamos ler juntos? Vamos lá? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo está instruindo Tito acerca desse pupilo, desse jovem pastor, acerca da graça. E Paulo, aquele que falou em 2 Coríntios, dizendo que a graça de Deus era suficiente sobre ele, quando ele escuta do Senhor, a minha graça te basta, esse Paulo agora está instruindo a Tito e dizendo o seguinte: Tito, ensina isso, prega isso. A graça tem um poder tremendo. E essa graça ela tem um caráter soteriológico, isso aqui é teologia sistemática, ela tem um caráter pedagógico, ela tem um caráter santificador e ela tem um caráter escatológico, acerca das últimas coisas. Essa graça, portanto, tem um efeito bombástico na vida de alguém. E Paulo está falando com Tito que essa graça faz o quê? Primeiro, efeito soteriológico. A graça foi manifesta, ou a manifestação da graça foi salvadora. Sotérios, vai salvar, vai livrar. Quando a graça chega na vida de alguém, livra, liberta, salva. Essa graça vai educar, efeito pedagógico da graça. Nós somos, queridos, mal educados, como diz um amigo meu. Nós somos mal educados. O pecado nos deixa o quê? Mal educados. Na devassidão, no pecado, na carne. É a graça que vai o quê?
nos tirar dessa condição, e esse poder da graça, esse poder da graça vai nos educar, efeito pedagógico da graça. Nos educar para quê? Nós estamos assistindo um país, lamentavelmente, muito mal educado. Moral, caráter, respeito. Tem um monte de coisa que, meu Deus do céu, será que esse pessoal não teve aula de OSPB? Educação Moral e Cívica? Será que esse pessoal não tem um senso comum de perceber, nossa, isso aqui é básico, é princípio básico, fundamental, que a gente aprende com pai e mãe dentro de casa? E parece que quem está lá em cima esqueceu disso tudo. Mal educados, porque o pecado faz isso, deixa, ainda que culturalmente a pessoa tenha informações, ainda que ela tenha dinheiro, mal educado. Ainda que ela tenha sucesso, é mal educado. Ainda que ela não tenha nada, mal educado, se a graça não estiver lá. Educar. E essa graça educa. Essa graça tem esse efeito santificador, porque diz aqui o apóstolo Paulo que essa graça vai nos educar para que possamos renegar a impiedade e as paixões mundanas e vivamos no presente século. De que forma? 3 coisas, vamos lá? De novo? A graça vai fazer com que a gente ande de maneira sensatos, de maneira justa e de maneira piedosa. Piedade, buscando a santidade, efeito santificador dessa graça. Então essa graça é extremamente importante para nós. E essa graça, irmãos, além disso, vai fazer com que nós estejamos vivendo essa viva esperança que Paulo está falando para Tito aqui. Essa graça vai nos permitir aguardar a bendita esperança. Ou seja, eu vou trabalhar aqui na terra, vou viver 60, 70, quantos anos for, mas se eu tenho essa graça sobre mim, eu vou ter uma esperança de que um dia eu vou encontrar o meu Senhor. Eu vou encontrar o meu amado. Um dia, tudo isso vai passar, a dor, tudo isso vai, porque a graça me alimenta para isso. É por isso que, irmãos, essa graça vai ter um efeito bombástico na vida de quem é tocado pela graça salvadora, que é educado por ela, que é santificado por ela e que, consequentemente, vai ter uma viva esperança. Então, por que Paulo está falando disso? Porque é extremamente importante falar da graça. E agora o Rieder, ele está trazendo esse conceito de graça para essa comunidade que ele agora assiste, que ele prega, que ele ensina, e ele está dizendo o seguinte, olha, o Evangelho, ele renova a vida onde os crentes vacilam e traz vida onde as pessoas estão mortas. Então a graça pega quem está fora e quem está dentro. Às vezes nós temos a ideia de que a graça só pega quem está dentro. Não, a graça pega quem está fora também, ó. Deus vai lá e puxa para cá. E aí 3 ouvintes são necessários nesse aspecto. Quando a gente prega da graça, a gente tem que pregar para nós mesmos. Eu acho que eu tive uma pregação muito rápida antes do culto. Preguei para mim mesmo. Deus, como é que é esse negócio? Eu sou tão miserável, sou tão pecador. Como, Senhor? Filho, é isso mesmo. Graça. Pregar para a gente mesmo sobre a graça. Segundo, pregar para quem está fora. Quem está fora precisa saber que nós cremos num Deus gracioso, num Deus bondoso, um Deus que alcança, um Deus que trabalha. E, ao mesmo tempo, pregar para quem está dentro. Quem conhece a palavra, quem está nas nossas igrejas, quem está tomando ceia, quem participa do Ministério de Música, Departamento Infantil, Evangelismo, pregar para quem está aí, que precisa ouvir falar dessa graça. Então, essa graça tem que ser pregada para mim, para quem está fora e para quem está dentro. Ele fala disso, o quanto é necessário. E aí ele vai mostrar que existem alguns perigos que prejudicaram e que prejudicam a igreja. E esses perigos têm a ver com o quê? A maneira errada de falar acerca da graça. E a gente lembra lá que o povo da Galácia, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja da Galácia, Paulo escreve dizendo assim, ó Gálatas, quem lembra a frase? Por quê?
Por que Paulo faz isso? Porque eles haviam recebido o evangelho da graça. Eles haviam recebido o poder da graça sobre eles. Aí um cabeça fraca, todo lugar tem um cabeça fraca. Cuidado, viu, com os cabeça fraca. Todo lugar tem um. Aí um cabeça fraca lá falou assim, sabe o quê? Nós precisamos voltar para o judaísmo. O judaísmo é melhor do que esse evangelho de Jesus aí. Tá bom então, Paulo. Gente, Paulo não perdoa, não. Paulo, ó, senta o couro no povo. Gente, o que é isso? Vocês que começaram na graça, agora querem voltar para o judaísmo? Abandonar a graça? Insensatos. Dá uma chamada dura, por quê? Porque o povo estava longe, estava desviando. Que é uma prática de uma heresia dentro de um contexto da igreja. Paulo tem que chamar a atenção. Gente, está errado isso. Está errado isso. O que é isso? Paulo está chamando a atenção disso. E aqui o Rieder, ele fala acerca disso, de que quando se prega o evangelho errado, quando distorcem o evangelho, que isso é um grande prejuízo para o crescimento da igreja, e bem como para que Deus trabalhe a revitalização dessa igreja. E ele fala que o evangelho é o fator mais importante no ministério de revitalização. Ou seja, as boas novas pregadas com fidelidade, com autenticidade. Por isso, ele diz, nós temos que fazer do evangelho um foco primário. Segundo, não permitir que assuntos menos importantes ofusquem a pregação do evangelho. Terceiro, ser pregado com fidelidade. Porque se isso não acontecer, a mão de Deus vai vir. Nossa, então ele está falando algo importantíssimo para nós. Se não tiver foco no evangelho, não vai. Se esse assunto for menos importante, for menos importante que outros, se vocês priorizarem outros assuntos, não vai. Cuidado, que Deus pode pesar a mão. Queridos, então, isso chama a nossa atenção, porque nós precisamos entender que Deus vai trabalhar a revitalização da sua igreja mediante a pregação do evangelho. E essa pregação desse evangelho vai consistir em alguns aspectos os quais ele trata no seu livro. Agora estou pontuando exatamente aquilo que ele fala no livro dele. Primeiro, não podemos esquecer nunca que Deus chama o homem pelo evangelho. Doutrina da vocação eficaz. Essa persuasão que Deus faz na vida do homem, da mulher, da criança, do adolescente, é uma ação de Deus, que Deus vai chamar esse homem pelo evangelho. E a pregação tem que focar nisso, que quem persuade é Deus, quem trabalha é Deus, e que a graça de Deus nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir. Irmãos, talvez como alguns aqui, eu fiquei até os meus 15 para 16 anos na igreja, sem entender direito o que era evangelho. Eu fui criado na igreja, eu era membro da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Igreja grande. E aí participei de escola dominical, de UPA, de UCP, e até os meus 15 para 16 anos era cantor do coral. Eu cantei ao lado de dois grandes regentes, o senhor Antônio Vicente, um sargento do exército, e outro chamado Gessé Boim. Dois regentes, eu ficava no meio deles, adolescentezinho. Aí errava, pá. Errava aqui, pá. Eu estava lá, influenciado, mas papagaiando, porque eu não estava entendendo. Eu cantava, eu participava de acampamento, participava de tudo, porém, na hora que eu ia deitar, eu ficava pensando, Deus, e se eu morrer hoje? Eu tinha um pavor, um medo de morrer, e morrer dormindo. O que eu fazia? Eu tentava driblar o meu sono. Eu ficava acordado até quando eu pudesse, para não dormir, porque se eu dormisse, nossa, e se eu acordo aqui? E se eu não acordo? Eu tinha medo de morrer e morrer dormindo, tinha um pavor terrível, você não tem ideia.
Passei a minha infância, a minha adolescência na igreja com esse terror. Aí um dia nós estávamos em um acampamento, no dia 3 de março de 1981, em Juiz de Fora, num acampamento, lá no bairro Teixeira. Aí veio um pregador do Rio de Janeiro, o senhorzinho, Milton, pastor da Igreja Presbiteriana de Copacabana. Veio junto, na época, talvez o Coine conheça, com Neemias Mariem. O Neemias pregou, depois, nos tempos que Neemias era de Jesus. Aí depois, de alguma forma, esse pastor Milton falou um pouquinho mais, mas parece que quando ele falou, destampou os meus ouvidos, meus olhos, e aquela palavra fez sentido para mim. E ele pediu que quem quisesse abrir o coração para Cristo fosse ali e orasse. E eu fui. Irmãos, eu tive um choro convulsivo de praticamente umas 5 horas. De choro, de quebrantamento. E naquele dia Deus me chamou, não só para a salvação, mas para o pastorado. É estranho eu dizer isso, mas eu sabia que Deus estava me chamando para alguma coisa maior. Eu não sabia o que era direito. A graça entrou. E quando a graça entra, muda tudo. Isso é chamado de vocação eficaz. Essa graça muda o coração do homem. E Deus muda o coração do homem pelo Evangelho de tal forma que regenera esse homem. Ou seja, a salvação do poder do pecado. Deus nos regenera. Deus muda o nosso coração via arrependimento. E quando nós nos arrependemos e respondemos num ato de fé, é o que ele fala, esse evangelho tem que ser pregado. Deus muda o coração do homem pelo evangelho, pela regeneração. Deus muda o coração de pedra, transformando o coração de pedra num coração de carne. E aí vem a ideia de Paulo, que Deus nos deu vida, estando nós, você estava morto. Morto não escuta, morto não vê, morto... E Deus fala assim, olha, Reginei, vem para a vida. Ele vos deu vida. Estando você, Reginei, e tantos mais aqui, mortos nos seus delitos e pecados. O pecado deixou vocês nessa condição. Então só eu que posso dar vida para você. E aí, irmãos, vem a questão. A crítica que ele cita aqui no livro dele, de Gessé Ventura, ele fala o seguinte, olha, para muitos o cristianismo é uma muleta. E aí o Rieder fala, não, o cristianismo não é uma muleta. O cristianismo é um apoio para a vida. E esse apoio se dá mediante a ação da graça do Evangelho, que chega nos nossos corações, que chega em nossa vida. Terceiro, ele vai dizer que Deus livra o homem da condenação do pecado pelo Evangelho, justificando esse homem do seu pecado, salvos da penalidade do pecado. Quando Deus nos concede um novo coração, Ele nos concede um novo registro. Aí, nesse aspecto, aí eu estou fazendo um adendo aqui, do aspecto forense da teologia, porque Deus nos declara justos mediante Jesus Cristo. Né? E um método que eu aprendi do evangelismo explosivo, não sei se você sabe, pensa aqui comigo, faça algumas contas comigo. Se nós pecássemos 3 vezes ao dia, manhã menti, à tarde pensei alguma coisa ruim do pastor não, do presbítero, né? Aí, à noite eu briguei com a minha esposa, briguei com a minha filha. 3. Se todo dia eu pratico 3 pecados no dia, são 7 dias. Na semana, 3 vezes 7, 21. 21 pecados em quanto tempo? Uma semana. Uma semana. Aí no domingo eu preciso o quê? Momento de confissão é uma graça, né? Nossa. Que eu derramo tudo lá, né? Ainda bem, né? Mas não tive momento da confissão durante muito tempo da minha vida, você não teve. Ao final de um mês, são quantas semanas? 4 vezes 21. Quem é bom de conta? 84 pecados. Durante quanto? Um mês. São 12 meses. 12 vezes 84. 9 fora.
1.008. Nós somos bonzinhos. Tira 8. Deixa 1.000. Multiplica 1.000 pela sua vida. Quantos anos de idade você tem? Eu estou com 52. 52 vezes 1.000, 52.000. Coen está quanto? 90? Coen? Não. Quanto, Coen? Ô, pecador, hein, Coen? 71. Quem aqui? Quem tem mais? Cláudio Senge. Esconde não, Cláudio Senge. Hein? Fala aí. Qual a idade? 69. Alguém mais aqui que o Coen, não? Quem? Quantos anos, irmã? Conta aí, irmã. Pecadora. 73. Fala, Gerson. Vocês estão juntos, ó, pareado, hein? Ó. Imagina o seguinte, se você infringisse uma lei 73.000 vezes. Eu 52.000 vezes. Alguns adolescentes estão assim, não, ainda bem que não tem isso tudo. É. Tem sim, viu? 73.000 vezes. O que um juiz faria com você? O que o Sérgio Moro faria contigo? Sem delação premiada, chilindró para você, porque você é um infrator. E como infrator, você tem que pagar pelo erro que você praticou. Nós somos esses infratores. Aí, Jesus Cristo é aquele que vai na cruz e cancela as nossas dívidas, paga com preço da sua própria vida, e lá em João capítulo de número 17, ele fala assim, está pago. João capítulo de número 19, 28, ele repete e fala, está pago. A expressão que ele usa está consumado. A dívida do Reginei, do Coine, do Ricardo, do Emerson, a dívida deles, isso é graça. Ele não tem que mais se sujeitar a nível de condenação. É isso que o Rieder está dizendo, que pregou na igreja dele. Ele falou sobre essa graça, desse aspecto forense, e que o Evangelho é essa boa nova que comunica essa graça, essa oportunidade de recomeço com Deus. E ele está dizendo que na igreja dele ele pregou sobre isso. Ele está dizendo que ele falou que esse Deus nos adota como filhos, e nesse caso, doutrina da adoção, a salvação da posição do pecado, escravos do pecado, servos do pecado, agora para servos de Deus, para filhos de Deus. Deus se torna o nosso Pai por meio da adoção em Cristo. Não somos mais órfãos, mas filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí, a confirmação disso, de um texto maravilhoso, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós não somos mais criaturas, mas que nós somos filhos de Deus. Esse é o tema que ele está comunicando à igreja dele, e que no livro ele está dizendo, nós precisamos falar disso. Se queremos revitalização, precisamos falar disso. E aí, queridos, ele fala ainda, num quinto ponto, que Deus nos chama para sermos santificados, doutrina da santificação, salvos da prática do pecado. O Evangelho não é apenas como chegar a Cristo, mas como nós andarmos com Cristo. Eu falo, lá na minha igreja, onde eu passo como pastor, eu falo que às vezes tem crente de 3S. Vocês sabem o que é isso? Crente de 3S. É o crente salvo, sentado e sossegado. Estou salvo. Aí senta, descansa. Gente, a conversão é o começo. É o começo de uma caminhada. Aí o camarada fala, não, pastor, já estou salvo mesmo. E aí tem aqueles hipercalvinistas, nossa, eu não preciso fazer mais nada, já estou com o meu bilhete garantido para o céu. Gente, pelo amor de Deus. Não é isso. Não é esse o evangelho que eu aprendi. Não é esse evangelho que a Bíblia está ensinando para mim. E nós temos que andar em novidade de vida. Então, o evangelho não é apenas como chegar a Cristo, mas como andar com Cristo. Aí, queridos, eu posso falar com propriedade. Tem 2 anos da minha vida só que eu não fui presbiteriano.
parece que nós aprendemos só como chegar a Cristo. Nós não trabalhamos como andar com Cristo. Isso é ruim. Nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Efésios nos ensina isso. Nós estamos salvos, se alguém está em Cristo, nova criatura. Nós seremos salvos da ira. Essa salvação ainda não se completou porque estamos aqui na terra ainda. O último inimigo a ser vencido será a morte. Mas quando o Senhor Jesus tocar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, nós vivos seremos transformados. Aí não quero entrar em doutrina de escatologia, mas o negócio é a gente agora vai estar lá. Mas enquanto isso a gente está sendo trabalhado. Então, a salvação, a conversão é o começo. E por fim ele fala que Deus promete a restauração pelo Evangelho. E essa restauração tem a ver com o fato daquele dia final, que nós estaremos adentrando ao gozo do nosso Senhor para a eternidade. E é onde a Bíblia fala que nós estamos aqui num processo de santificação que será completado quando nós recebermos a coroa da vida. Nós seremos tomados por essa glorificação, estado de glória. Já pensou? Sem câncer, sem trabalho, sem doença, sem dor, sem coisas que nos angustiam nesse tempo presente, sem pecado. Isso é salvação, isso é eternidade com Deus. E nós ansiamos por isso. O Evangelho trabalha a nossa vida exatamente nos preparando para isso. Eu me lembro que quando eu era seminarista, aí trabalhei num ponto de pregação em Juiz de Fora, e à tarde, aos domingos, às 3 horas da tarde, a gente tinha um trabalho, eu ia para esse ponto, e eu fui evangelizar uma senhora, e perguntei para ela, olha, o que a senhora pensa acerca da vida eterna, do que vai acontecer com a senhora? Ela disse assim, ai, meu moço, eu acho que quando eu morrer, eu vou virar flor. Eu falei, virar flor? Eu vou virar flor. Aí eu preguei o Evangelho para ela. Irmãos, nós não vamos virar flor. Ou é céu, ou é inferno. E o Evangelho trabalha cada um de nós para que nós cheguemos aonde? Aos céus. Termos essa vida futura, essa vida gloriosa na presença do Senhor. Rieder fala acerca de que nessa aplicação do Evangelho da Graça na igreja é preciso fazer uma distinção entre dois aspectos, duas expressões que você não vai encontrar na Bíblia, viu, meu irmão? Isso aqui tem a ver com teologia. Textos que argumentam sim, mas a expressão não. Uma expressão é o monergismo, outra o sinergismo. O que é isso? Lá em Jonas capítulo 2, verso 9. Alguém leia para mim, por favor. Bem alto aí. Alguém abre aí a Bíblia e leia. Jonas 2, 9. Rapidinho. 2, 9. 1, 2 e... Quem achou, pode ler. Está difícil achar Jonas aí, Gelson? Não é só o livro de Abacuque, não. É Jonas também. Coloca na sua Bíblia aí. Monergismo. Escreve, não é pecado escrever na Bíblia. Monergismo. Por que essa palavra? Monergismo significa que a salvação começa em Deus. A salvação é um ato exclusivo de Deus. A salvação é um movimento de Deus. Porque Deus amou, Deus deu. Ao Senhor pertence a salvação. Esse Deus começa tudo e Ele termina tudo. Então, monergismo significa o seguinte, nós cremos que o morto estava lá, que era eu e você, foi Deus que deu o primeiro passo, foi Deus que trabalhou, foi Deus que investiu, foi Deus que falou, morto, come here, please. Venha para a vida. Morto, saia da morte. E nós saímos da morte.
Porque ouvimos o chamado de quem? Ao Senhor pertence monergismo. Sinergismo. O que é isso? 2 Coríntios 7:1. Eu acho que o texto está todo aqui. Eu acho que dá para a gente ler aqui. Vamos ler? Tendo, pois, amados, purifiquemos de toda impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está escrevendo aquela igreja de Corinto, que a primeira carta dele foi chicote. Prostituição, divisão, confusão de dons, o negócio estava feio lá. Relação incestuosa, um monte de coisa. A segunda carta já foi mais amena, tranquilo. O povo já tinha prestado atenção e corrigido. Né? A dica para os pastores do reverendo Jeremias, ouvi ele esses dias, ele disse assim, ó, de vez em quando o pastor tem que dar uma palavra dura para a igreja. Daquela assim que o povo precisa sair da igreja assim. Sabe por quê? Porque quando o povo escuta uma palavra dura, eles vão aprender a ter temor a Deus. Palavra que fica só massageando o ego, não cura e não muda ninguém. Palavra dura. A palavra de Deus tem que deixar-nos em uma condição de desconforto. A palavra tem que deixar a gente assim meio desconfortável. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que a igreja de Corinto, agora, ela tinha que estar nesse movimento, tendo, pois, amados, as promessas de Deus. Ele está falando anteriormente das promessas. Nós precisamos nos purificar. Nós precisamos nos purificar de quê? De quê? Impureza. Tanto no nosso corpo, quanto na carne, quanto do espírito. E aperfeiçoar a nossa santidade. Então, Paulo está chamando a igreja, presta atenção, irmão, então, ó, fica livre do pecado. Se ele estiver ali, não corre para ele, não. Vem para cá. Se você tiver com o pensamento ruim, não deixa esse pensamento dominar você, no seu espírito. Aperfeiçoe. Eu já dei o Espírito Santo, já dei a palavra, então você já tem o recurso necessário para que você possa o quê? Andar comigo. Deus já não nos deu o Espírito? Já deu o Espírito, já deu a palavra. Então a gente tem o recurso necessário para a gente se fortalecer, para não deixar isso dominar. Então Paulo diz, gente, olha, pega um pouquinho. Então agora você precisa ajuntar força comigo, e eu ajunto força com você, na mesma direção. Isso é sinergismo. Força e direção canalizada para o mesmo lugar. E o mesmo ponto aqui é a glória de Deus e a vida santa com o Senhor. Às vezes, nós só preferimos o monergismo. E esquecemos do... Aprendeu? Ele falou, gente, duas coisas precisam ser pregadas. Salvação começa em Deus. Santificação, purificação, nós temos que ajudar o Senhor. E essa ajuda, eu tenho que lutar, eu tenho que me santificar, eu tenho que desviar do mal, do pecado. O Espírito Santo está aí, já me fortalece, a palavra que está aí, que me guia. E assim vai. Então, o modo de reagir de uma igreja diante de uma situação dessa, vai gerar temor, que foi o que ele disse. Isso gera temor na igreja. Ele fala assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Ele fala que o Senhor nos fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Aí Paulo fala que nós temos que apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que Deus nos ama por aquilo que somos em Cristo. Como Ele nunca deixará de amar a Cristo, Ele nunca vai deixar de amar quem? Então, o caminho pelo qual o amor chega na sua vida é Jesus. Se Ele ama Cristo, Ele ama você que está em Cristo. E aí, ele fala que para desenvolver a salvação com temor e tremor, ele usa esse argumento aqui. Quando uma igreja mantém uma ênfase contínua na maravilhosa graça de Deus, ela não cai na armadilha. Legalismo,
moralismo, licenciosidade, antinomismo. A graça de Deus não nos leva para mais perto do a graça de Deus não nos leva para mais perto do pecado. Ela nos afasta dele. Tá? Então, ele está citando aqui algumas questões. Legalismo, moralismo, licenciosidade ou antinomismo. Então, pontuando aqui. E ele cita mais um que eu não pus aqui. A questão do pacifismo. Ele diz assim, olha, não adianta a gente querer falar, eu vou abraçar causas sociais para que o mundo melhore. Vou abraçar o pacifismo, pregar paz e amor. Não vai chegar lá. Tá? Eu vou, então, entrar numa postura legalista. Queridos irmãos, não façam isso, não façam aquilo outro. Não vai chegar lá. Ele fala, vamos usar, então, um falso moralismo. Não pode isso, não pode aquilo outro. Não vai chegar lá. Ele diz ainda, então já que a graça nos alcançou, então nós podemos fazer uns negocinhos aqui por fora, que Deus perdoa mesmo, né? Licenciosidade. Aí é o que Paulo fala de abusar da graça. Haveremos de pecar para que a graça de Deus seja mais abundante? O que Paulo fala? Mas nós podemos. Nós podemos. Então a gente pode pecar um pouquinho. A graça é abundante mesmo. Gente, é abusar da graça se a gente tiver a consciência do pecado e não se desviar dele. Isso tem a ver com licenciosidade, indisciplina. Ele está dizendo que essas questões aqui obstruem o avivamento ou a revitalização da igreja. Ele está dizendo que essa ideia de movimentos sociais, a questão do legalismo, a questão do moralismo, a questão da licenciosidade, a questão do ativismo, vamos fazer programação para tudo quanto é lado, que isso não vai chegar a lugar nenhum. Ou o antinomismo, né? Que tem a ver com essa questão. Eu sei dessa graça que é maravilhosa, mas ao mesmo tempo eu abuso dela. Tá? E ele fala que tudo isso se constitui como o quê? Como o quê? Olha aí, a imagem. Vai ser ruído. Então, todo o processo de comunicação tem emissor, receptor, mensagem. Emissor, receptor, mensagem. E aí a comunicação se dá quando, ora eu sou emissor, ora eu sou o receptor. Então, se nós comunicamos o Evangelho, ele tem que ser comunicado de maneira integral. Se nós agregarmos qualquer coisa, como ele fala, uma dessas questões aqui, se nós agregarmos ao Evangelho, isso vai ser verdadeiros o quê? Ruídos. Então, quando chegar no outro, vai ser meio telefone sem fio, vai chegar distorcido. Que talvez foi uma das questões que levou a igreja da Galácia a receber aquela censura do apóstolo, quando ele fala, Gálatas insensato, quem vos demandou que agora vocês começaram no Espírito, agora estão terminando na carne? O que é isso, gente? E está chamando a atenção, porque alguma coisa entrou como ruído, que foi o pensamento judaizante. Aí, na atualidade, ele está citando essas questões que são reais, né? Dos nossos dias, que podem, de alguma forma, nós não temos esse movimento ativista como os Estados Unidos têm, outros países têm, mas a questão aí do legalismo, né? A questão do moralismo, a questão da licenciosidade, a questão do ativismo, do antinomismo, o abuso da questão da graça, podem se configurar como verdadeiros ruídos, né? E aí, sobre a questão do antinomianismo, significa o quê? Doutrina de que, pela fé, a graça de Deus anunciadas no Evangelho, os cristãos são libertos não só da lei de Moisés, de todo legalismo e padrões morais de qualquer cultura. Traduzindo isso aqui em miúdos. Quando pregamos o Evangelho, as leis de Deus restauram a alma, confronta a nós mesmos e aos que nos ouvem. Quem se lembra lá do Salmo 19, uma canção que diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel
e da sabedoria os simples são mais desejáveis do que o ouro depurado. Quem conhece? A lei do Senhor é a palavra, a lei como um todo. E ela faz o que com o homem? Restaura a alma. Ele está dizendo que se nós pregarmos esse evangelho que restaura a alma, esse evangelho vai confrontar nós e quem nos ouve. E se o evangelho gera desconforto no pecador, é sinal que pregamos. Entendeu, pastor? Porque às vezes você tem umas lutinhas aí. Entendeu, irmão? Por que você tem umas lutas? Porque você prega, incomoda. Incomoda. Nossa, o pastor está pegando o pé, hein? Nossa, o que é isso? Ó, incomoda. E aí fala, se não gera nenhum tipo de reação, é sinal que não temos pregado verdadeiramente o evangelho. E aí Paulo vai falar texto aqui que eu já citei, e aí ele cita, irmãos, que o nosso foco tem que ser Jesus. Hebreus 12, 1 e 2, Jesus é autor e consumador da nossa fé. O foco é Cristo para que haja essa revitalização da igreja, haja essa renovação espiritual mediante a pregação desse evangelho da graça. E já indo para o final, ele encerra com uma história, dizendo que não somos nós que edificamos a igreja, mas Cristo. E ele diz o seguinte, nos Estados Unidos, lá no período da Guerra da Secessão, havia um comandante, o general Sherman, e eu fui pesquisar, o general Sherman de fato existiu. Teve esse camarada mesmo. Mas aí tem a lenda, sabe aquela lenda urbana? Tá? E essa lenda, ou esse mito, essa história surgiu posteriormente aí, naquele período da Guerra da Secessão, em que Carolina do Norte e Carolina do Sul brigando porque quem esse escravo deveria ficar livre ou não, aquela coisa toda, né? E aí, então, diz que havia um soldado confederado lá no alto da montanha com uma bandeirinha. E ele erguia e confrontava o exército do Sherman. E ficava zombando, e com a bandeira dele lá. Aí aconteceu que, então, o Sherman manda 3 soldados. Mandou os caras. Os caras foram lá, chegaram do outro lado lá da montanha e só ouviu o barulho. Aquela coisa toda. E os 3 camaradas não voltaram. Aí o Sherman, nossa, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Aí, mandou então um pelotão. Pelotão é um grupo de 20 a 50 soldados. Vão lá então e vão ver o que está acontecendo lá. Aí foi esse pelotão. Aliás, enquanto isso, o soldado está lá, ó, depois que ele ganhou dos 3. Né? Aí ele manda então esse pelotão de 20 a 50 pessoas, vão lá e acabem com aquele soldado. Aí chegou lá, aquele barulho. E briga, e tá, aquela coisa toda. E não voltou? Ninguém. O chefe, caramba, esse exército é fera mesmo. De repente, ele fala assim, então eu vou mandar um batalhão. Aí mandou o batalhão. Batalhão, muita gente, um grande exército. E aí, novamente, ele ficou do canto de cá, chega lá, escuta aquele barulho, gente brigando e tal. Só volta um, rastejando pelo caminho, todo ferido, e chega até o Sherman e fala assim, comandante, general, olha, eles estão mentindo para nós, porque nós pensávamos que tinha apenas um homem, mas são 2 homens. Moral dessa história. Que aí ele faz uso dessa história para encerrar esse capítulo. Ele fala o seguinte, na batalha espiritual da pregação do Evangelho, são necessários apenas
para derrotar um exército do inferno. Você e Jesus. São uma única equipe, invencível, e o mal nunca pode vencer desde que Jesus esteja com você. Ele deve ser o centro da igreja, e bem como da vida daqueles que lideram essa igreja. Então, você, com Cristo, forma um exército. Talvez por isso que Paulo diz que em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, na pregação, não importa onde você esteja, em que circunstância esteja, se Jesus estiver ao seu lado e você estiver com Ele no coração, você vai pregar as boas novas, vai falar da graça, e você, um com Cristo, formam uma equipe vencedora para falar da graça do Senhor. Irmãos, eu encerro com uma experiência pessoal. Quando eu li o livro, eu vi que essa questão de revitalização e implantação, eu estou vendo que depois parece que fez sentido para mim em alguns momentos. 1995, eu saí de Minas, Juiz de Fora, era pastor da terceira igreja, e fui ser convidado para pastorear uma igreja no interior de São Paulo, aqui em Mirassol, presbitério de São José do Rio Preto. A igreja tinha 132 membros, uma igreja que tinha uma estrutura, um templo, uma casa pastoral, tinha casa do zelador, tinha um terreno, todo um aparato, piano, órgão, aquela coisa toda. E aí, quando eu fui ser examinado para pastorear aquela igreja, sábado eu tive uma conversa com o conselho, e domingo eu tinha que ter uma conversa com uma senhora. E essa senhora é esposa de um presbítero, e ela disse para mim o seguinte: antes alguém disse, pastor, a fulana quer conversar com o senhor. Mas por quê? O que está acontecendo? Ela quer saber alguma coisa do senhor. Aí a pessoa meio timidamente falou assim, ela quer saber da cor do senhor. Porque ela ficou sabendo que o senhor era negro. Eu falei, é? Aí, tudo bem, né? Domingo, então, à tarde, fui conversar com a irmã. A irmã queria saber a minha pigmentação. Se eu era pretinho, azul África, se eu era moreno. Ela quer saber a minha cor. Eu falo isso, não falo isso para constranger, eu falo isso para ver a realidade. E aí depois que ela viu que por trás da cor tinha uma pessoa, ela abriu o coração. E falou, pastor, eu preciso muito da ajuda, se o senhor for vir para cá, porque meu marido soltou a lista completa. Eu falei assim, minha irmã, olha, eu não sei se eu vou ser pastor aqui ou não, se eu vou ficar onde eu estou, não sei, eu estou diante de Deus, surgiu esse convite, essa oportunidade, estou aqui para... Ok. Deus nos direcionou, fomos para lá. Um ano e pouquinho depois, eu fui fazer um trabalho com a Edmeia Guedes Williams, aquela pregadora que já veio aqui no Paraíso com a gente aqui. Aí eu fui na rádio fazer uma divulgação da chegada da Edmeia. Aí o radialista chegou para mim e falou assim, ô pastor, o fulano de tal, o garanhão da cidade, ele é da sua igreja, né? Como? É o garanhão da cidade, ele é da sua igreja. Sim, ele é. Ele é da minha igreja. Ai, gente, eu queria ir embora. Eu tinha alguns jovens que acabavam o culto e iam para os bares, beber, pegavam o violão do louvor e ia. Eu falei, Deus, onde é que o Senhor me mandou, Senhor? Nos 2 primeiros anos, 11 pessoas morreram. Eu disse, Deus, onde é que o Senhor está me mandando?
Aí Deus deu o direcionamento, começar tudo de novo. Tinha estrutura, mas não tinha vida. Testemunho da igreja, pior possível. E Deus me deu o direcionamento de trabalhar com adolescentes, com jovens, levantar uma nova geração, ensinar aquele povo a palavra de Deus, o que era evangelho. E eu confesso que tinha saído do fogo, que a minha igreja estava no fogo, o Juiz de Fora estava bombando. O tempo lá, o povo era muito espírita, o povo estava se convertendo, as igrejas estavam ficando abarrotadas de gente. Eu saí exatamente nesse tempo. Deus, por que o Senhor fez isso? Aí eu fui entender, depois que eu li o livro, o que era revitalização. A revitalização é quando a gente tem estrutura, mas não tem vida. Tem toda a estrutura, mas falta vida, falta fogo, falta paixão, falta amor para com Deus, falta devoção, falta temor, falta ter compromisso com a igreja, falta esse desejo de, eu quero no meio da semana buscar o Senhor, eu quero domingo buscar o Senhor, eu quero na igreja, porque sem igreja eu fico sem alimento. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, nós temos que tomar cuidado, que a gente está ficando com estrutura, mas não tem mais fogo, não tem mais paixão por Deus, não tem mais aquele desejo de servir o Senhor com alegria. E foi isso que o Rieder entendeu, que a igreja precisava naquele tempo, de uma renovação mediante o evangelho da graça. E essa graça chegando sobre nós, quem somos nós? Os que estão dentro em relação aos que estão fora. Há uma frase que diz que evangelho é um mendigo falando para outro mendigo, onde é que vai achar? Pão. Nós encontramos o pão. E agora a gente tem o desafio de falar para outras pessoas, olha, tem pão ali, Jesus dá o pão para a gente. A igreja, ela está aqui para falar para os outros mendigos lá que é possível encontrar pão. E quando isso acontece, Deus inflama, Deus acende, porque não tem coisa melhor do que a gente vir numa igreja onde está todo mundo vivendo aquele novo amor, aquele primeiro amor, aquela chama da vida com Deus. Queridos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha compaixão de nós. Final dessa história minha em relação à igreja. Deus nos permitiu ter momentos gloriosos depois dos 3 anos de ministério. Vigília de oração, movimento de evangelização. Deus nos permitiu ter grandes pregadores, uma igreja que não tinha recurso nenhum, tinha estrutura, mas não tinha dinheiro. Mas Deus levantava recurso e o dinheiro veio. As provisões vinham. E foi um dos tempos gloriosos, assim, que eu tenho muita saudade de ter vivido esse tempo, porque eu vi Deus renovando uma igreja, o seu povo e a sua igreja. Que Deus faça isso com a gente também. Que Deus traga sobre nós essa renovação mediante o poder da sua graça. Amém? Vamos orar.